O Palmeiras é o grande pato do Flamengo nesse ano. Por quê? No jogo da ida, no Allianz Parque, 2-0 Flamengo, e no jogo da volta, no Maracanã, 3-2 Flamengo, 2 jogos, 6 pontos para o Flamengo contra o Palmeiras. Eu acho que nenhuma outra equipe do campeonato conseguiu isso. E uma vitória num repertório diferente do Felipe Luiz. A tal transição rápida que eu tanto cobrava apareceu no jogo, né? E a gente vai conversar sobre muitas coisas aqui. Gostei demais da torcida do Flamengo. Parabéns às torcidas organizadas do Flamengo, ao povão que se uniu. Foi uma torcida linda, mobilizada a apoiar o time e desestabilizar e entrar na mente completamente do Andrés Pereira, que escorregou, que é o que ele mais gosta de fazer, né? Que é escorregar na cobrança da falta, acabou deslizando ali, escorregou e a falta foi parar lá na mão do Agostinho Rossi. Mas, pessoal, olha, antes da gente entrar em assuntos sobre o jogo, arbitragem, chororô de palmeirense, onde já se viu palmeirense chorando de arbitragem, mas o De Arrascaeta sofreu uma tentativa de assalto após deixar o Maracanã. Ele publicou através das suas redes sociais informando que está tudo bem, que 7 anos morando no Rio de Janeiro foi a primeira vez que aquilo infelizmente aconteceu. A Camila, que é a esposa do De Arrascaeta, se pronunciou também. Lamentavelmente, os cidadãos do Rio de Janeiro tentamos nos manter vivos. A cada dia saímos de nossa casa com medo. A vida aqui não vale nada porque há mais armas do que pessoas, escreveu a esposa do De Arrascaeta. E, cara, infelizmente é a realidade do Rio de Janeiro. Outro dia até teci um comentário sobre isso aqui, falando o seguinte, que o Rio é uma cidade linda, eu gosto de morar aqui, mas essas coisas que acontecem às vezes fazem com que eu repense, sabe? Se vale a pena mesmo. Eu tenho que morar, não tem jeito, porque é o Flamengo. E eu gosto do Rio de Janeiro também, mas isso aí realmente é uma coisa que chateia bastante. Muitas das vezes aqui no Rio, e aí o Arrascaeta não tem culpa de nada, tá, gente? Só tô dizendo, ele tem que ter o carro que ele quiser. Ele tem que ter a liberdade de comprar também, Pedrão, um carrão. Eu não concordo com esse tipo de argumento, mas muitas das vezes acontece isso, sabia? O cara, às vezes, tem dinheiro para ter um carro melhorzinho, não, vou comprar um mais simplesinho aqui, esse mais surradinho aqui, porque aí o pessoal não, né, pessoal, enfim, bandido vai roubar. É mais difícil, né? Mais difícil de roubar o carro. Então, assim, é uma situação realmente bastante delicada e bastante triste. Ainda bem que, enfim, além de não ter o seu veículo subtraído, não aconteceu nada com ele, né? Tá tudo bem com ele. E isso aí. Eu já perdi um carro, tá? Eu já perdi um carro assim aqui no Rio. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, que é naturalmente o mais importante, tá? Mas, enfim. Então, é uma coisa assim que não tem como controlar, né? Você, no caso, você. O Estado aí é responsabilidade do Estado lidar com isso. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Flamengo está invicto a 16 jogos contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. São 8 vitórias, 8 empates, 0 derrotas, 26 gols marcados e apenas 10 gols sofridos. O Flamengo ontem teve uma faceta diferente. Geralmente o Flamengo é o Flamengo do Felipe Luiz, é o Flamengo da posse de bola, é o Flamengo que domina o adversário e muitas das vezes cria chances em abundância, mas não consegue converter isso em gol. O Palmeiras, geralmente, é a antítese disso. É a equipe que não cria chances em abundância, mas converte em gol. Ontem, o que eu enxerguei do jogo é que os papéis se inverteram. O Palmeiras
tentando ali uma marcação alta e coisa e tal, para desarmar o Flamengo, e teve mais posse de bola, por mais que foi bem pouco, o Flamengo teve 48%, o Palmeiras teve 52%, e o Flamengo foi letal, né? Criou poucas oportunidades, mas dessa pouca oportunidade fez 3 gols. 4 finalizações que o Flamengo deu no jogo, 3 gols, um aproveitamento assim realmente surpreendente. Não acho que o Flamengo jogou mal em função disso. Acho que quando você está jogando contra uma grande equipe e você sai na frente, o jogo é condicionado e eventualmente pode ser uma estratégia do Filipe Luís. Recentemente teve um confronto na Premier League do Arsenal contra o Manchester City. O Manchester City, treinado por Pep Guardiola, todo mundo sabe, posse de bola, domínio do jogo, pressão, finalização, amedrontador, né? Dá medo no adversário. Só que contra o Arsenal, recentemente, o Guardiola jogou recuado. Então, assim, o problema não é você eventualmente fazer gol de contra-ataque, coisa e tal. O problema é você jogar apenas dessa maneira. Quando você apresenta isso em forma de repertório, posso ferir você assim, mas também posso ferir você assim, posso me defender assim, assado. O Palmeiras pouco criou no jogo, não lembro de nenhuma chance. A do Vitor Roque se deu pela burrice do Flamengo, de não jogar a bola para fora, o Samuel Lino tentando sair jogando com um jogador a menos. E o segundo gol desligou ali o disjuntor, faltava 1 minuto para cá. Aliás, faltava 30 segundos para o jogo acabar. Não pode, isso não pode acontecer, porque tudo bem que no Brasileirão o que importa é os 3 pontos, o saldo do Flamengo já é bem maior do que o do Palmeiras e coisa e tal. Agora, numa Libertadores, um golzinho tomado ali no final por conta desse vacilo compromete o jogo da volta. Não vou falar nenhum caso do Estudiantes, porque teve arbitragem, aquela coisa toda. Mas não pode acontecer. Tá? Não pode acontecer. O Flamengo atualizou a situação do Léo Ortiz. Infelizmente, ele teve uma lesão no tornozelo, tá? Ele deve ficar aí mais ou menos 10 dias, tá? É o prazo estimado. Ele teve um estiramento, na realidade, ali no tornozelo. Não foi nenhuma ruptura do ligamento, o que certamente já tiraria ele da temporada. O Vitor Roque acaba acidentalmente, não foi culpa dele, caindo em cima ali do tornozelo do Léo Ortiz, e acaba que ele adquire essa lesão, esse estiramento aí, e tá fora, né? Provavelmente das partidas diante da equipe do Racing. Quem sabe para o segundo jogo possa ir ali, compor o elenco e coisa e tal, mas, cara, tem o Danilo. Agora, cabe a cobrança ao Filipe Luís, porque agora só tem o Léo Pereira e o Danilo, porque os garotos não estão prontos. O João Vitor e o Iago não estão preparados. Ou então do José Boto, que não contratou mais o zagueiro, já que o treinador não confia, porque se der ruim nesses 10 dias com o Danilo ou com o Léo Pereira, vai ter que botar o menino. E sem cancha para isso. E teve a oportunidade para fazê-lo, mas não fez, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse time do Palmeiras, eu já via isso pela televisão, e a gente sempre fala, porque o Flamengo não faz isso, não reclama com a arbitragem. Rapaz, o Palmeiras, ele além de reclamar com a arbitragem o tempo inteiro, ele tem um método para isso, sabe? Parece que eles desenvolveram um método, porque em vez de um jogador reclamar, qualquer lance que a equipe verde acha que ela tem razão, vai todos os 11 jogadores, incluindo o goleiro, na direção do árbitro e o treinador e seus auxiliares. Daí não tem para quem a arbitragem mostrar o cartão amarelo. É um negócio assim realmente é um método, sabe? E que dá certo. Não deu certo ontem no jogo contra o Flamengo, mas geralmente dá certo. Aí após o jogo, vem o Gustavo Gomes falar da arbitragem
Eu fico triste porque acho o Sampaio um bom árbitro, mas é um dos mais soberbos do futebol mundial. Pra mim, não foi pênalti. Que isso, Pedrão. Se fosse pro Flamengo, você estaria aqui dizendo que não foi. Sabe no que eu me baseio que não foi pênalti? No critério da arbitragem. No gol que o Palmeiras marca em cima do Flamengo, o Gustavo Gomes dá um empurrão deliberado e com o cotovelo flexionado no Arrascaeta. Ele faz esse movimento. E o de Arrascaeta cai no chão e o Wilton não marca bulhufas. E o lance continua e vai, gol. Né? No lance do suposto empurrão do Jorginho no Gustavo Gomes, o Jorginho está com o braço esticado. Como o próprio áudio do VAR disse, é uma mão de referência. Como é que ele vai empurrar se ele está assim? Estica a mão aí, vê se você consegue empurrar assim. Você não consegue empurrar assim. Você consegue empurrar quando o teu braço está flexionado e você faz impulso, aí o cara cai. Agora, se o braço está esticado, ó, como é que você vai empurrar? Né? No máximo é uma mão de referência. E vocês já viram o tamanho do Gustavo Gomes? Ele vai cair com o bracinho do Jorginho estendido ali, sem ter flexão de braço. Para mim não foi pênalti, foi o critério utilizado pelo árbitro. Aí, rapaz, a imprensa paulista que, olha, rapaz, eu nunca vi tanta gente da imprensa paulista cabisbaixa e triste num metro quadrado, viu? Porque no intervalo lá no Maracanã, andei pelos corredores, encontrei o falso 9, fui no banheiro e coisa e tal, e o pessoal estarrecido. E aí, quando eu chego em casa, um determinado jornalista chega e fala: o jogo de hoje, ele fala hoje, né? O jogo foi ontem, mas é porque acaba o jogo, já entra lá o programa. Do linha de passe, né? O jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o clássico São Paulo e Palmeiras. Gente, independente do contexto que isso está sendo colocado, não existe grau de comparação, gente. O lance do Gustavo Gomes, você pode até eventualmente achar que é pênalti, mas é um lance interpretativo. E o árbitro segue o mesmo critério ao longo de todo o jogo. Você vê que o Wilton, ele deixa o jogo correr. Ele não fica marcando faltinhas, picotando o jogo o tempo inteiro. Ele deixa o jogo fluir. Acho até que foi uma boa arbitragem do Wilton. O Bruno Fux, ele só cai naquele lance ali, que nem pamonha, porque no Brasil nós estamos acostumados com essa arbitragem mequetrefe que qualquer contatozinho é marcada falta. Na Inglaterra não é assim, na Itália não é assim, na Alemanha não é assim, na Argentina não é assim, na Bolívia. Não é só aqui no Brasil, gente. E aí ontem o Wilton, ele entra determinado a fazer uma arbitragem para o jogo correr. E isso acontece do início ao final do jogo. O Arrascaeta diversas vezes foi empurrado pelo Gustavo Gomes, nada deu. Ele manteve o critério, foi pênalti no Pedro, não foi falta no Fux. Contato de jogo. Já tá todo mole querendo cair no chão, porque sabe que esse tipo de coisa é marcado no futebol brasileiro. Sabe? Golaço do De Arrascaeta, golaço do Pedro, bem demais o Pedro. É esse Pedro que a gente quer ver, aquele que contribui lá na frente fazendo gol, dando assistência, mas também aquele que contribui quando o time não tá a bola, ele corre até a bandeirinha de escanteio para desarmar o adversário, porque isso faz toda a diferença. No mundo de hoje, todo mundo ataca e todo mundo marca. Lógico, cada um com a sua especificidade ali, característica e coisa e tal, mas é o futebol moderno. Tá? Aí ele falou após o jogo: o Arrasca é um gênio que enxerga muito bem o jogo. Não é só ele, mas todo o ataque tem muita qualidade. Então, facilita muito a gente ali para frente. O De Arrascaeta, inclusive, que
ultrapassou, aliás, não ultrapassou, igualou o Caio Jorge na artilharia do Campeonato Brasileiro, e o Caio Jorge é atacante de ofício, por mais que o Arrasca tá jogando mais adiantado, não é atacante, é um meio-campista. 15 gols no Campeonato Brasileiro, igualou. Após o jogo, depois desse choro do Palmeiras, o Boto falou: se alguém tá reclamando é porque não tá habituado a ser ajudado. Aí, e o Felipe Luiz corroborou com o Boto, porque ele falou: se tem alguém que não pode reclamar da arbitragem, convenhamos, esse alguém é o Palmeiras. O Felipe tá correto nisso.